Fala pessoal, tudo bem? Então, vamos dar início à nossa aula de redes 2, tá? Então eu vou gravar esse vídeo aqui mostrando como que faz a questão da gente criar máquinas virtuais no VirtualBox, beleza? Então vamos começar aqui, ó. Eu vou abrir aqui o site e a gente vai procurar o VirtualBox, beleza? VirtualBox no Google lá. Aí a gente clica aqui, ó, pode ser em Downloads, tá? E aí a gente faz o quê? A gente pega e coloca aqui, ó, Windows Hosts, beleza? Aí a gente salva, certo? Beleza, e depois que eu já fiz isso, eu já instalei aqui e agora eu vou abrir a máquina virtual, beleza? Então vamos lá. Aqui é a página inicial do VirtualBox, pessoal. Então a gente vai aqui, ó, em Novo. Aí eu vou colocar o nome da máquina virtual. Vamos criar uma máquina virtual do Windows XP, né? Que é do nosso curso, que a gente vai criar o Windows Server 2003 e o Windows XP, beleza? Então vamos lá, o Windows XP. Aí aqui, ó, vai ser o lugar onde vai salvar as máquinas virtuais. Aqui tá nesse endereço aqui, ó. Na minha pasta C, usuários, Flávio Aragão, VirtualBox VMs. Aqui vai ser o tipo de sistema que a gente vai colocar. A gente pode colocar Microsoft Windows. E aqui, 32 bits. Eu posso ter a opção de colocar 32, 64. Aqui é dependendo do sistema que vocês vão instalar lá. Ele aparece todas as versões, tá? Aí aqui a gente vai colocar o Windows XP 32 bits, beleza? Aí eu coloco o próximo. Aqui eu vou definir o tanto de memória que eu tenho que colocar no computador, na máquina virtual. Pessoal, aqui como que funciona? O meu computador, ele tem 8 GB de memória. Você está vendo que aqui aparece aqui o máximo, a 8 GB? Se eu colocar essa máquina virtual e colocar aqui no máximo, na hora que eu ligar a máquina virtual, ela vai alocar o tanto de memória que a gente definir aqui. Então, aqui o interessante, geralmente, é você colocar aqui, ó, tá vendo que tem o verdinho e o vermelho? O interessante é a gente colocar aqui, ó, como o Windows XP é um sistema leve, eu vou colocar aqui mais ou menos 2 GB, ó. Fica bom, tá? Se for Windows 7, aí coloca 4. Então, por exemplo, se eu tiver duas máquinas virtuais, por exemplo, se eu colocar cada um aqui com 2 GB, na hora que eu ligar as duas, elas vão alocar 4 GB. Então, o interessante é você colocar no máximo 3 GB em cada máquina virtual, certo? Então vamos lá, o próximo. Aqui eu vou criar um disco rígido. O que é o criar um disco rígido, pessoal? Eu tenho que criar um HD para a minha máquina virtual. Aí aqui tem assim, ó, criar um novo disco local agora, criar um novo disco virtual agora, não acrescentar nenhum disco virtual ou utilizar um disco virtual existente. Aqui no meu caso eu vou criar um novo, tá? Mas por exemplo, se eu estiver trabalhando com essa máquina virtual aqui, por exemplo, na minha casa e quiser salvar essa máquina virtual quando eu encerro ele cria esse HD, ele cria automaticamente a primeira vez e fica alocado no seu HD, fica um pedaço alocado no seu HD, um HD virtual. Aí se eu quiser copiar esse HD com todas as informações, as mudanças que a gente fez, tudo que a gente fez no sistema, é só eu ir lá aqui na página, aqui naquela pasta das virtuais machines e copiar somente o HD. Então, quando a gente for fazer a nossa prova do A3, vocês vão copiar para mim um CD, vocês vão copiar o HD da máquina virtual. Então aqui, quando eu crio um CD da máquina, quando eu crio uma máquina virtual, eu coloquei, ó, criar um novo disco virtual agora. Aí eu coloco criar. Quando eu coloco criar, aqui tem 3 tipos de HDs virtuais. Geralmente a gente usa esse VirtualBox Disk Image, tá? Que é o próprio disco rígido do VirtualBox. Aqui são outros tipos que você pode migrar para outros tipos de VMwares, né? Que são programas de virtualização. Aí você pode colocar aqui no primeiro. Aí aqui, ó, o que acontece? Aqui nesse armazenamento de disco, eu posso tanto colocar como dinâmico e tamanho fixo. Qual que é a diferença? O dinâmico, ele vai crescendo devido ao uso que a gente vai fazendo. Ele é como se fosse um computador normal. Esse HD aqui é como se fosse um HD normal. Tudo que você vai colocando nele, ele vai
ocupando espaço, ocupando espaço. Se a gente colocar um tamanho fixo, ele vai colocar um tamanho fixo. Por exemplo, se eu colocar um tamanho de 20 GB, ele vai ficar somente até 20 GB. E esse tamanho dinâmico aqui alocado, ele vai crescendo conforme vai usando. Então, geralmente, o interessante você pode colocar esse alocado mesmo, não tem problema, tá? Que ele é mais rápido. E aqui a gente vai colocar o tamanho. O Windows, aqui o padrão aqui ele coloca 10 GB, tá? Mas a gente pode até, no Windows XP, a gente pode até colocar menos. Pode colocar 5 se quiser, tá? Aí com o tempo ele vai crescendo. Por exemplo, no Windows 7, aí o interessante é deixar nos 4 GB, nos 10 GB, certo? Então vamos lá, eu vou colocar aqui 5. Olha lá, 5. Aqui dá até para colocar 2 teras, tá? Aí eu mando criar, ó lá. Criei a máquina virtual, beleza? Só que agora o que acontece? Aqui eu tenho que fazer o quê? A configuração para inicialização do sistema. Então, olha, a inicialização da instalação. Então eu vou aqui, ó, em configurações. Aí eu coloco aqui, ó, armazenamento. Tá vendo que aqui tem o HD e tem o vazio? Eu adiciono aqui, ó, disco ópticos, ó lá. Aí eu coloco acrescentar, ó. Aí aqui eu vou colocar o quê? Eu vou procurar a imagem do sistema, tá, pessoal? Ali eu estava procurando porque eu confundi com a versão anterior do VirtualBox. Eu baixei uma nova aqui e aí o botão mudou. Então é aqui, ó, a minha imagem do meu sistema, eu coloquei aqui nos meus documentos aqui, ó. Então eu vou aqui, ó, em ETB 2020, redes 2, ISOs 2003 XP. E aqui, o que é a ISO, pessoal? A ISO é a imagem do sistema para instalação. Eu vou colocar aqui, ó, XP ISO. Ó lá. Escolher. Ó lá. Tá vendo que agora tem essa ISO aqui, ó? Ó lá. Aí agora o que acontece? Aqui eu vou fazer algumas... Vamos ver se vai estar tudo certo. Aqui geral ele mostra aqui onde é que tá os snapshots, né? Que são as... O que é um snapshot? Snapshots são tipo como se fosse fotos da sua imagem. Então, por exemplo, eu tiro uma foto dessa sua imagem e continuo trabalhando. Aí eu fiz alguma coisa de errada, eu retorno ao ponto. É tipo como se fosse um checkpoint, um ponto de salvamento, tá? Aí quando você vai salvando, ele vai salvando nesses snapshots, beleza? Então, descrição, não, aí a gente vai aqui em sistema. Aqui, pessoal, eu posso aumentar e diminuir a memória, tá? Naquele jeito. Aqui eu mudo a ordem de boot, aí eu vou tirar o disquete, que eu não vou colocar o disquete, deixar o óptico e o HD. O processador eu posso mudar, pessoal. Aqui no meu computador eu tenho um processador Core i7 com 4 núcleos. Então aqui ele só vai usar um núcleo. Então quando eu ativo a memória, ele pega um núcleo e joga na máquina virtual, beleza? Então aqui eu deixo um mesmo, deixo tudo certinho, a aceleração aqui eu também deixo padrão, tá? Aqui eu também não mexo em nada, tá? Armazenamento é o HD, o áudio é o áudio do computador que ele pega. A rede é o seguinte, pessoal, aqui você pode adicionar até 4 adaptadores de rede na sua máquina virtual. E aqui tem vários tipos de placas de redes. Olha lá. Então tem como eu colocar não conectado, Cloud Network, rede NAT, drive genérico, placa de rede exclusiva, placa interna, modo bridge e NAT. O que significa isso, pessoal? Para você colocar a máquina virtual para conversar uma com a outra, a gente tem que fazer o quê? Aqui é como se fosse um roteador. É como se fosse o roteador das máquinas virtuais. Então, por exemplo, se eu colocar o modo bridge, por exemplo, ou NAT, ele faz o quê? Ele pega o IP do roteador aqui da minha casa. É como se fosse outro computador conectando na internet, tá? A rede interna, elas só vão conversar entre elas, só que ela não sai para a internet. Aí tem a placa de rede exclusiva de hospedeiro, que é basicamente parecida com essa rede interna. Esse driver genérico aqui é só um driver que coloca genérico na placa de rede. Aí essas duas aqui, elas acrescentaram agora, eu não sei qual que é a diferença. Rede NAT, que tem NAT e Rede NAT, né? E esse Cloud Network eu nunca vi, eu não tinha visto, como eu falei. Essa versão aqui do Oracle, ele é mais nova dessa VM.
Mas aqui a gente pode colocar o NAT mesmo, tá? E aqui a gente pode habilitar e desabilitar, beleza? Aí porta serial não mexe, USB não mexe, pasta compartilhada se a gente quiser compartilhar pastas entre eles, mas o Windows Server ele faz a configuração, tá? Aqui não vai precisar mexer, beleza? E aqui tá tudo certo. Então eu fecho e aqui eu vou fazer o quê? Iniciar a máquina virtual. Vamos lá. Vamos ver. Olha lá. Iniciou. Olha lá, já começou a instalação do Windows XP. Olha lá. Aí vamos ver aqui. Ele vai demorar um pouquinho, por causa que vai ler as coisas. Olha lá. Olha lá. Aí, ó, aperta Enter para continuar, R para reparar. Então, Enter. Aí, F8. Tá vendo aí embaixo? Aqui, ó. Aqui embaixo fala, ó, F8 eu concordo. Aí, aqui é para criar o quê? A partição, lembra? Aquelas partições que a gente viu com o professor Luiz. Então, aqui, ó, o meu HD, ele tá de quantos gigas? 5 gigas. Olha lá, espaço não particionado. Então, se eu apertar o C aqui, ó, ele vai falar quanto que eu quero colocar em cada espaço do HD. Se eu não quiser particionar, eu só vou colocar Enter. Agora, se eu quiser particionar, aí eu vou colocar o valor que eu quero. Eu posso colocar aqui, por exemplo, 2 GB. Vamos lá. Aí, o que vai acontecer? Eu vou fazer 2 HDs. Eu vou fazer um HD com 2 partições. Beleza? Então, aqui, ó, eu vou colocar o 5209. Tá? Então, Enter. Criei a partição. E agora, Enter instalar. Aqui, pessoal, é formatar. Aqui a gente, qual a diferença? Aqui eu vou formatar, lembra daquela sistema de arquivos, NTFS, FAT? O Windows XP vai usar o qual? O NTFS. Então a gente pode colocar o NTFS, esse daqui eu formatar no NTFS normal ou no rápido. Qual que é a diferença? Que no NTFS rápido, ele só apaga os arquivos que tem no HD e manda instalar. O NTFS comum, ele vai apagar o HD, só que vai criar trilha por trilha do HD. Então, esse daqui ele vai ser mais demorado. Então, a gente pode fazer esse NTFS rápido aqui mesmo, beleza? Aí eu vou dar o quê? Enter. Aí ele vai começar a formatar, beleza? Então, aqui foi como a gente faz a criação do quê? De uma máquina virtual na VirtualBox, certo? Então eu vou começar a parar o vídeo aqui agora. E aí nas próximas aulas a gente vai mostrar como faz a questão do Windows Server 2003, que é a mesma ideia. E aí a partir daqui, nas próximas aulas a gente vai ver como que faz as configurações. Beleza? Então é isso. Então eu vou terminar a aula por aqui. E aí eu peço para vocês o seguinte, eu peço que vocês sigam o canal, clica no botão curtir, compartilhe o vídeo, tá? Que a gente vai colocar os nossos vídeos lá no nosso canal, beleza? Então é isso, valeu!